Estava pensando sobre tudo aquilo que nós temos hoje no mundo, todas as facilidades, né, que nós temos. Hoje as coisas para nós são muito fáceis, nós conseguimos praticamente num digitar e conseguimos comida, conseguimos tanta coisa, existem muitas facilidades, existe nos celulares muitos aplicativos para tudo que a gente pode imaginar, né? E hoje o que mais a gente vê são pessoas conectadas, né, ao celular, e muitas vezes nós ficamos até incomodados porque vemos pessoas que muitas vezes nós não nos dá a devida atenção e estão nos seus celulares, né? E isso acontece com cada um de nós. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que são pessoas que têm praticamente tudo à sua mão, toda essa facilidade, mas muitas vazias. É algo que tem tanto, mas vazias. E eu gostei, lendo hoje um artigo do irmão Norman Bernard, e ele falou algo que me chamou muita atenção. Eu até anotei aqui, mas é muito interessante. Esse irmão já esteve aqui no Brasil, inclusive aqui em Limeira, pregou evangelho e tudo mais. Um irmão muito querido, e inclusive tem a sua página, seus escritos, tudo, né? Chapter a Day. E ele escreveu algo interessante e me chamou muita atenção. Então ele fala assim que o gênio da civilização moderna, se deixado livre para seguir o seu curso de perfeição, levará ao ponto em que terão tudo com que viver e nada para se viver. Terão tudo para viver e nada para se viver. Por quê? Porque é algo superficial. Nós sabemos que hoje a maioria das pessoas desprezam tanto aqueles que estão à sua volta e elas vivem no virtual. E ele segue: toda forma de conforto material estará ao seu alcance da mão para satisfazer as necessidades físicas do homem, mas a sociedade terá perdido a sua alma e seu senso de objetivo e o próprio sentido da existência. Então nós vemos que é algo que muitas vezes as pessoas estão tão inchadas com um conhecimento superficial que não conhece a profundo o Criador, aquele que realmente dá uma vida eterna, onde nós podemos estar tranquilos, sabendo que estamos aqui passando por esse mundo e a qualquer momento, como o irmão orou, poderemos estar na presença do Senhor. Aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador poderão a qualquer momento estar nessa presença. Estava pensando em Josué, capítulo 2. Josué, Velho Testamento. Depois de Deuteronômio, capítulo 2. Enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram os homens a mim,
porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo de se fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após deles, depressa, porque vos alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir no telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após deles, pelo caminho do Jordão até aos vaus, e fechou-se a porta, e havendo saído os que iam após deles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que nós, todos os moradores da terra, estamos desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas no Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. E ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus de cima dos céus e debaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai. Dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam: A nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer, se não denunciardes esse nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhe: Ide ao monte, para que porventura vós não encontre e perseguires. Escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram aqueles homens: Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Eis que, vindo nós à terra, atarás este cordão de fio de escarlate à janela, por onde fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. E será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça. E nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, e nele puser a mão. Porém, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela. Foram-se, pois, chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias, até que voltaram perseguidores, porque os perseguidores os buscam por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram ao monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo o que lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado esta terra nas nossas mãos, pois até os moradores estão desmaiados diante de nós. Eu achei interessante essa passagem, porque o Senhor sempre usa pessoas que estão escancaradamente no pecado, como aqui nós vemos falando dessa prostituta Raabe, né? Porque o homem sempre tem aquele senso de justiça
achando que ele é um bom pai de família, que ele faz as coisas corretamente, que ele faz o melhor e tudo mais. E com isso o homem ele acaba olhando para esse tipo de pessoa e comparando que ele não é tão ruim assim, né? Então nós sabemos que sempre o julgamento do homem não é justo. A palavra de Deus fala que a justiça do homem é como trapo de imundícia, não serve para Deus. Por quê? Porque nós julgamos mal. Nós não julgamos na balança do santuário como Deus faz. Deus não faz acepção de pessoas. Então, o julgamento de Deus é justo. Se ele está falando aqui dessa mulher, essa prostituta, nós sabemos que isso para nós nos serve de alento em saber que Deus veio salvar pecadores. Não veio salvar justo. Porque sempre o homem, ele vai comparar dessa forma, que ele não é tão bom, que não é tão ruim, que ele faz isso, faz aquilo e dessa forma. Mas nós vemos que a palavra registra essa Raabe dessa maneira. Era uma prostituta. E nós vemos a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Esse hino que nós cantamos, me chamou um pouco a atenção, porque essa mulher, essa prostituta, ela ouviu tudo aquilo que o Senhor tinha feito, como o Senhor tinha livrado Israel, como tinha abrido o Mar Vermelho, como o Senhor tinha feito todas essas coisas. E ela estava temerosa com tudo aquilo. Ela sabia que o Senhor havia dado essa terra a Israel. Então ela estava com temor. E a palavra de Deus fala que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Em Provérbios nós vemos isso. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então nós vemos que ela estava temente a Deus. E, no entanto, esses homens da cidade não. Esses homens queriam o quê? Pegar esses espias, né? E eles não reconheciam isso que ela estava reconhecendo. Mas ela reconheceu que realmente o Senhor tinha feito aquilo e ela estava temerosa. E ela recebeu esses homens na sua casa, escondeu esses homens na sua casa, arriscou a sua vida por esses homens, por causa do temor que ela tinha, por Deus estar fazendo aquilo, e ela vendo que essa terra realmente Deus havia dado a eles. E nesse hino que nós cantamos, eu gostei que ele fala assim, no estrofe 3, ele fala: por ele sempre viverei, pertenço agora à sua grei, com alegria o louvarei, porque me levantou. Levantou uma prostituta, né? É uma prostituta. Quem somos nós para ficar apontando, falar, puxa vida, né? Como que Deus foi escolher uma mulher dessa? Nós vemos a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que essa mulher escolhida, essa mulher que teve esse temor, essa mulher, ela pertence à genealogia de Cristo. Cristo nasceu nessa genealogia. A gente vê ali que a palavra registra sobre isso, acho que é Mateus. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 5. E Salmão gerou a Raabe, Raabe a Boaz, e gerou a Ruth, a Obed, e Obed gerou a Jessé. Então a gente vê toda essa linhagem aqui, são 14 gerações aqui, e ela pertence a essa grei. Ela foi levantada, né?
dessa posição de prostituta. Ela fez algo por fé, né? E nós vemos que é muito comum a gente falar da fé e falar das obras. E nós vemos que Tiago, ele fala sobre Tiago capítulo 2, versículo 25. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? É interessante porque Tiago, ele fala muito das obras, né? Mas o que fez ela fazer essa obra? Foi a fé. Primeiramente a fé. Então, essa fé que ela teve, ela tinha que atuar. Nós vemos que foi dado um sinal para ela, o que ela deveria fazer, e nós vemos que ela não ficou esperando, falou, eu vou esperar até que eles venham e invadam Jericó, e quando eles estiverem invadindo, eu vou soltar aquele fio de escarlate e deixar lá, e daí eu vou ser salvo. Não. Versículo 21 do nosso capítulo. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlate na janela. Eles acabaram de sair, ela já foi lá e colocou o cordão na janela. Não ficou esperando. E nós somos muito de esperar, né? Nós sempre, quando temos que tomar certas decisões, mas puxa vida, podia esperar, sou novo, qualquer coisa, e vamos sempre dando as desculpas. Mas ela não. Imediatamente eles saíram, ela sabia que eles iam ficar 3 dias escondidos, mas dá tempo, eles vão ficar ainda 3 dias escondidos nas montanhas, depois eu vou lá e faço isso, né? Nós sempre deixamos para depois, mas não, eles acabaram de sair, ela foi lá e pôs aquele fio de escarlate. O que significa esse fio de escarlate? É uma figura da obra de Cristo. Nós vemos que ali em Êxodo, quando o Senhor estava livrando o povo de Israel, também foi dado um sinal para que eles tinham que pegar o sangue, passar na ombreira da porta e ficar dentro da porta, comendo o cordeiro assado. Então nós vemos como que a palavra de Deus, ela tem os detalhes importantes de tudo isso. A porta tinha que ser fechada, o sangue para o lado de fora. E lá dentro, eles teriam que comer esse cordeiro assado. E esse cordeiro também não poderiam quebrar o osso desse cordeiro. Eles tinham que comer sem quebrar esse osso. Por quê? Cristo, o Cordeiro de Deus, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Quando ele foi perfurado com uma lança pelo soldado, assim mesmo, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Então nós vemos que tudo isso para se cumprir as Escrituras. Então é interessante, né? Quando fala dessa mulher, dessa maneira, e nós vemos que tudo na palavra de Deus é registrado. Não se passa nada sem registro. Nós vemos que essa atitude de Raabe, nós podemos ver em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 31.
Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então nós vemos que a palavra de Deus registra todas essas coisas. Então é maravilhoso de nós vermos que Deus, na sua palavra, ele escolhe especialmente para registrar esses tipos de pessoas que na sociedade talvez nenhum respeito, pessoas mais desprezadas, como nós vemos, por exemplo, no caso de Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Essa é a história da mulher samaritana, que é bem conhecido, né? Mas eu não vou entrar em detalhe quanto a isso. Mas uma coisa que chama a atenção é que capítulo 4, versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Era necessário. Por quê? Que lá estava essa mulher samaritana, essa pecadora. E Cristo queria salvar essa mulher. Nós vemos que essa mulher, ela começa um questionamento com o Senhor Jesus, falando do lugar de adoração, porque os samaritanos também tinham um lugar lá, que eles fizeram um altar e eles adoravam ali. Mas nós vemos que ela começa a questionar o Senhor Jesus e, por fim, o Senhor Jesus pede água para ela. E ela questiona, mas como? Você, sendo judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Daí ele fala, se você soubesse quem é que está pedindo água, você pediria e ele daria água viva. E começa esse assunto, e desperta nela essa curiosidade, e ela pede essa água. Aí o Senhor chega no ponto, vai e chama seu marido. Versículo 16. Disse-lhe Jesus, vai e chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então nós vemos que como que o Senhor vai abordando as coisas, como o Senhor vai tocando, né, na sensibilidade, tocando no coração para despertar. E essa sempre é a maneira como o Senhor faz. Então nós vemos que essa mulher, no fim, ela aceitou, essa mulher foi uma pregadora, e essa mulher, no fim, o que é muito interessante, ela fala, versículo 29. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Vinde e vede um homem. Ele não chamou ninguém para ir para... vamos lá na minha igreja, vamos em tal lugar. Venha ver um homem. Era Cristo, né? Então nós vemos aqui, voltando no nosso assunto aqui de Raabe, nós vemos que ela deu um passo de fé. E por essa fé, ela fez essa obra. E nós vemos quem ela colocou ali nesse abrigo. Seus pais, seus familiares, seus irmãos e tudo mais. Eles estavam ali protegidos dessa forma.
Então nós vemos que segurança que é. E hoje, quando nós pregamos o Evangelho e falamos, crê no Senhor Jesus e será salvo, muitos falam, mas espera aí, só isso? É muito fácil. E as pessoas não querem porque é fácil. É muito simples, muito fácil. Agora, podemos pensar, quanto custa a vida de um filho? Cada um de nós aqui, a maior parte tem filhos, e sabe quanto custa a vida de um filho. E Deus, para poder salvar, ele tinha que dar o seu filho para que ele desse a vida e morresse naquela cruz para nos salvar. Esse foi o preço. Então, para nós é algo simples, fácil, porque Deus sabe que se for algo difícil, nós não vamos fazer. Então nós vemos que Cristo, ele veio a esse mundo, ele foi tentado no deserto, ele passou, como nós vimos aqui, ele estava com sede, como homem, passando sede. Agora, Adão e Eva, eles foram tentados, que lugar? Paraíso. Tinha tudo, tudo. O que precisava, tinha tudo. E assim mesmo, eles desobedeceram uma única coisa que o Senhor falou, para não comer do fruto da árvore da vida. E foi ali. E ali o homem... do conhecimento do bem e do mal. Depois, sim, o Senhor teve que colocar os querubins lá para proteger essa árvore da vida, para que eles não tomassem e vivessem para sempre naquele estado de miséria. Obrigado. Então nós vemos que Deus, sabendo da nossa capacidade, ele fez algo fácil. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E essa mulher, pela fé, ela ouviu e ela fez como foi dito a ela. Podemos ver em Lucas, capítulo 18, Lucas capítulo 18, versículo 9. Nós vamos ver sobre essas comparações, né? Versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, sim, ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então nós vemos que essa classe de pessoa é justa, se achava justa, fazia tudo aquilo, achava que diferente daquilo. E agora nós vemos na nossa passagem aqui essa mulher que era uma prostituta e ela ouviu. A palavra frisa, versículo 9. Nosso capítulo. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor
secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e que fizeste aos 2 reis, o amorreus e Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruídos. Então nós vemos que ela ouviu, temeu e agiu e fez aquilo que foi mandado e foi salva. Então, Cristo, ele veio salvar pecadores. Então, nós vemos que essa passagem que nós lemos é um homem que não precisava de salvação, porque ele era melhor do que o outro. Então, nós sempre, para amenizar a nossa consciência, nós sempre medimos com outros que estão em desvantagem. Mas se você quiser medir com uma régua certa, mede com Cristo. Aí você vai ver que você está abaixo. Essa é a balança certa. Mas não, nós queremos medir com alguém que está em desvantagem. Poxa, eu não sou como esse aí. Eu sou cumpridor, né? Então, aquele que se exalta será humilhado. Então nós vemos que ela não tinha nada a seu favor. Era uma prostituta. Todo mundo sabia que ela era uma prostituta. Mas ela temeu, ela obedeceu, e ela fez, e ela foi salva, e ela entrou na genealogia de Cristo, e hoje nós podemos dar graças a Deus e saber que Cristo veio salvar pecadores. E esse evangelho está sendo pregado em todo o mundo. A graça de Deus até o dia de hoje. Então nós vemos que é algo que fácil, mas para Deus foi algo difícil. Nós vemos aquelas 3 horas de trevas que houve, e houve aquelas 3 horas onde a multidão ficava gritando: caia seu sangue sobre nós, sobre nossos filhos. Depois, quando o julgamento de Deus, em Cristo que estava levando nossos pecados, houve trevas. Ninguém podia contemplar aquilo que Deus estava fazendo. Aquilo era vedado. Era algo entre Deus e o seu próprio filho. O homem não podia ver aquilo. Tem uma passagem em Josué também, porque nós vemos que essa cidade de Jericó, ela foi destruída. Ela foi totalmente destruída. E nós vemos que em Josué capítulo 6, versículo 26. Isso aqui é para a gente ver como que a palavra de Deus, ela se cumpre. Se hoje nós estamos falando que hoje é o dia da salvação, que o Senhor vai vir a qualquer momento, pode crer que isso é uma verdade. Capítulo 26 de Josué. E naquele tempo, Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Então essa foi uma profecia que foi feita e ela se cumpriu. Em 1 Reis, até tivemos lendo essa semana em Piracicaba, 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Em seus dias,
Hiel, o betelita, edificou Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito. E fundou, e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Se passaram 532 anos, quando Josué falou sobre essa profecia. E agora nós vemos ela foi cumprida. Josué falou 532 anos lá atrás. Podia alguém falar, já esqueceu, isso aí já passou, né? Não. Ali se cumpriu. E assim mesmo, nós vemos que a palavra de Deus, da mesma forma. Por que nós estamos pregando o Evangelho hoje? Porque o Senhor vem a qualquer momento. Nós estamos aqui aguardando a vinda do Senhor. Então, todas essas pessoas da qual falamos, Raabe, aquela mulher samaritana e tantos outros, com esses pecados escancarados, nós sabemos que Cristo veio salvar pecadores. Não é para qualquer um pode ter acesso e aceitar a Cristo como Salvador. Porque a palavra de Deus fala que todos pecaram, em Romanos capítulo 3, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então não adiantava aquele fariseu falar, mas eu não sou como é. Mas pera, a palavra está falando que todos pecaram, então todos pecador. Não tinha como um pagar a dívida, porque todos pecaram. E por isso que Deus teve que enviar seu Filho ao mundo para vir e morrer ali naquela cruz para nos salvar. Também em Mateus capítulo 15, uma outra passagem que é interessante, capítulo 15, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou a ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Então nós vemos que Cristo, ele veio para os seus, ele veio para os judeus. E essa mulher, ela estava numa condição que não era para ela. Ela estava querendo pegar algo que não era para ela. Mas ela não se ofendeu. Ela se humilhou, falando que ainda que seja dessa forma, ainda ela poderia comer alguma das migalhas que caíam da mesa. Então nós vemos que o verdadeiro amor, ele não se ofende, como nós vemos lá em 1 Coríntios. Ele não trata com leviandade. Então ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então essa mulher, ela aceitou isso que o Senhor estava falando. E ela realmente ela foi beneficiada com isso. E assim nós vemos que Raabe, de uma certa forma, o que ela tinha de promessa para ela? Nada. Era uma gentia, né? Não tinha nada para ela. Acho que em Efésios, capítulo 2,
versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, chamados à incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Então ela não tinha promessa, né? Ela não tinha essa comunidade, era estranha a tudo, não tinha Deus, não tinha nada. Mas ela foi beneficiada. Mas, versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós, o que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. E na sua carne desfez inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, essa que estava vivendo longe, sem promessa, sem Deus, sem nada a seu favor, foi alcançado. E nós vemos que hoje, da mesma forma, nós pregamos o Evangelho e basta que a pessoa aceite esse convite, aceite a Cristo como Salvador, e agora ela já faz parte dessa grei. Agora eu faço parte dessa grei. Então, o convite dessa noite é para isso. O Senhor vem a qualquer momento. Se você ainda não conhece esse Salvador, aceite esse convite e venha pertencer a essa grei e poder louvar ao Senhor, agradecer por tudo que Ele fez e saber que Ele veio salvar pecadores, dos quais nós somos os principais. Podemos dar graça? Nosso Pai, nós queremos agradecer essa noite pela Tua palavra, agradecemos por esse convite ao pecador para aceitar a Teu Filho como o único e bendito Salvador. Não há um outro meio de salvação, senão aceitar aquilo que Tu mesmo proveste, esse Cordeiro Imaculado, que foi morto naquela cruz, derramou o seu sangue ali para nos salvar. Damos graças por essa porta aberta até o dia de hoje. E se ainda, aqui nesse salão, ou alguém ouvindo ainda essa pregação do Evangelho, não conhecer a Teu Filho, que possa aceitá-lo e venha a pertencer a essa grei e louvar esse bendito Salvador que morreu na cruz para nos salvar. Nós te damos graças por tudo isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.